Olá, meninas, boa noite, seja bem-vinda a essa live surpresa. Ela não estava no script, né? Você tem me acompanhado aí nas últimas 2 semanas. A gente fez uma maratona de live, né? Todos os dias, por volta das 18 horas. E eu acho que eu vou manter alguns dias aí, e por isso que eu estou aqui testando o dia de hoje, tá? Então, hoje nós estamos aqui numa terça-feira. E também, hoje a gente vai continuar, né, um quadro que a gente iniciou em outras lives, que é o Super Mulheres. Ontem eu coloquei no meu Instagram, e eu acho que também no meu YouTube, uma das lives, né, Super Mulheres que eu fiz ali início do ano, e várias meninas comentaram, nossa, que legal, gostei muito de escutar a história. Então, hoje eu trouxe uma convidada especial e daqui a pouquinho a gente vai convidar ela para participar com a gente. Boa noite para todas que estão entrando aqui. Para ser uma live surpresa, né? Então, provavelmente você foi notificada. Então, por isso é importante você, se está no YouTube, ativar as notificações ali, o sininho, que daí o YouTube te fala, né? Ó, o Dr. Douglas acabou de entrar no ar, então você não perde nenhum conteúdo. Assim, se você também está no Facebook, me acompanha, e também no Instagram, você pode ali ativar as principais notificações. Muito bem, então vamos lá, porque eu quero conhecer, estou curioso também para conhecer aí detalhes, né, da história da Célia. Eu vou chamar a Célia aqui para falar com a gente. Boa noite, Célia. Boa noite, doutor. Tá, joia. Célia, de onde é que você está falando? Me conta aí onde é que você mora. Olha, eu moro em Curitiba, né? Eu moro aqui no Alto da Glória e tô aqui, né? Um tanto nervosa, mas Não, eu enfrentando disse que a gente demais. vai conversar, Célia. Então é como se a gente estivesse aí tomando um chá da tarde, né? Tá Ou não sei legal. qual que é outra. Eu sempre digo para as meninas, se for me convidar um dia para, você já fez né, aquela aula lá, me convida para comer um bolinho de fubá, é como se eu estivesse aí na sua sala, a gente conversando aí com o chá da tarde. E Célia, se você está Oi. aqui nesse quadro das super mulheres, é porque você já teve o diagnóstico de câncer de mama. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, assim, a gente vai conversar, é um bate-papo, e talvez se as meninas têm alguma dúvida aí a respeito, ou queiram perguntar alguma coisa para a Célia, também pode colocar aí que eu vou mostrando para ela. Mas como que foi, assim, como que estava a sua vida normal? Estava tudo tranquilo? Até quando? E como que foi ali o processo de você, né, da suspeita do câncer de mama, todo aquele processo de início ali de diagnóstico? Olha, doutor, é assim, né? Desde 2016, a minha mama começou a incomodar. Eu percebia que tinha um pequeno nódulo. Muito, muito, muito assim, mas eu percebia. E aí eu fui à minha médica, né? Fiz o diagnóstico, tudo. Não era nada, né? Fiz mamografia, fiz ultrassom, não deu, não acusou, acusou só que era um cisto, pequenininho, 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 muito pequeno. Aí ela falou, Célia, é um cistinho, fica tranquila. Eu fiquei tranquila, estava lá, vi os resultados, né? Fiquei muito tranquila, até demais. Todo ano eu fazia né? Mamografia, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fiquei tão encanada com esse negócio na mama, deixei. No outro ano não fui, fiquei... quando eu vi, estava passando 4 anos. 4 anos. E coincidiu que foi o ano passado. O ano passado eu tive um ano muito difícil. Em fevereiro eu perdi minha irmã mais velha. Foi um baque. Quando chegou março, nós entramos na pandemia do Covid. E isso me assustou muito, muito, muito. Aí eu peguei a minha filha, eu moro em apartamento, né? A minha filha mora em casa, aqui em Curitiba, e ela mora num condomínio, afastada, mas é um condomínio assim, sabe? Bem isolado de tudo. E aí eu peguei e fui para lá. Fiquei lá nesse condomínio, porque ela foi embora para Floripa com a família, né?
e eu fiquei lá na casa dela. Nisso, essa mama começou a doer lá, assim, sabe? Latejando, tchum, 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 e sempre aquilo doendo, doendo. E passaram-se 4 meses, eu fiquei lá 4 meses. Aí eu falei, gente, agora eu não tenho mais, né? Tá demais isso, doía muito. Aí eu peguei e falei, olha, isso não tá certo. Voltei, fui para minha médica. Aí a médica pegou e falou assim, olha, é o seu cisto, cresceu um pouquinho, mas fica tranquila. Mas vamos fazer mamografia, vamos fazer ultrassom, vamos ver o que dá. Aí fiz. Aí, quando eu cheguei no ultrassom, a médica já me disse, Célia, tem um nódulo, não é cisto, tá? Isso não é cisto, isso é nódulo. E você tem que verificar bem isso. Aí voltei, depois quando eu voltei já com os resultados para minha médica, ela já olhou, assustou e falou: você vai fazer uma ressonância para onde? E nisso já me encaminhou para o mastologista, né? Uhum. E eu fui para o mastologista e o doutor Leônidas, e ele pegou, olhou, examinou e falou: olha, Célia, não está parecendo que é sério, não, isso aqui. Mas vamos esperar mesmo dando aqui, isso, mas ainda vamos esperar o resultado da ressonância, que ainda ia chegar. Aí chegou o Sim. resultado da ressonância, e lá estava lá, ó, o Um nódulo nódulo bem, mesmo, suspeito. bem Uhum. suspeito. E aí ele pegou e foi até bom ele ter falado aquilo para mim, que eu descansei o tempo que eu tive que esperar, eu fiquei mais tranquila, sabe? Foi bom ele ter falado aquilo para mim. Aí eu falei, bem, é isso aí, então tá. Então, é engraçado que eu fiz a pergunta para ele assim, ô doutor, como é que eu posso ajudar o senhor nessa? Para o senhor me dar os melhores resultados. Ele deu risada, ele achou graça, né? E, e daí foi assim, sabe? Aí foi me preparando para a cirurgia, né? Mas até meu plano é Unimed, até tudo ser autorizado, né? E já cheguei lá em novembro. Foi dia 19 de novembro que foi marcada essa bendita cirurgia. Tá bom. E Célia, o deixa eu te hospital. interromper um pouquinho. Eu vou comentando para as meninas aproveitarem, né, algumas coisas em relação a, acho que duas coisas importantes aí. Três, né? Três coisas importantes. A primeira é, por exemplo, cistos, só para não assustar muito as meninas, né? Cistos são comuns depois dos 50 anos, né? São alterações benignas, é um acúmulo de líquidozinho ali em alguns canais. E ele dá uma imagem na ultrassonografia bem típica, assim, que é uma bolinha bem pretinha, né? Dentro da mama. Então, assim, um cisto simples, Célia, ele não vira câncer, né? Pode ter acontecido duas coisas, eu acho, tá? A primeira é que esse cisto, na verdade, era um nódulo, né? Mas que a aparência do cisto, desse nódulo, confundia com um cisto, tá? Então, Eu acho que foi essa é a primeira explicação. O que eu não acho que seja, daí vamos lá, talvez porque você disse que acompanhou por muito tempo esse cisto, né? Então, por exemplo, um câncer, ele teria crescido nesse período, então a gente fica, né? Não Que estou ok. ouvindo. Não? Deixa eu voltar aqui de novo, só um pouquinho. Não estou ouvindo. Isso. Agora sim, as meninas, tá Agora ouvi. escutando? Ah, Agora tá. sim. Não sei. Em que parte que você parou de escutar? Eu parei que você falando do cisto, né? Que ele não vira câncer, né? Isso, um cisto normal, né? Então, eu estava falando das três hipóteses E aí, né? que poderia ter a hipótese de ter sido confundido, né? Isso, a A primeira, bolinha preta não a é imagem cedo. muito parecida, e a segunda é que
deu coincidência, digamos assim, do seu câncer se desenvolver na mesma região ali onde tinha aquele cisto, e o cisto sumiu, né? Desapareceu, que é muito comum, e aquele nódulo se desenvolveu naquela região da mama. Também é uma outra explicação. Então, essa é uma observação. Então, só para as meninas ficarem mais tranquilas em relação ao cisto, senão amanhã vai ser uma procura aos mastologistas do Brasil inteiro das mulheres que têm cisto. A segunda observação é o tempo, né? Digamos assim, que você deixou quietinho ali uns 4 anos de fazer mamografia, né? Então, não façam isso em casa, meninas, tá? Não faça mesmo, não tenha medo. Isso, faça os seus exames. E daí uma outra daí vocês podem até assim, mas tem médico que diz que é para fazer todo ano, tem médico que diz que é para fazer a cada 2 anos. Bom, no máximo até 2 anos. As duas coisas estão certas, as duas coisas têm suas justificativas para fazer, então acredita no seu médico, tá? Mas mais que 2 anos não é bom deixar. E a outra coisa, Célia, é a questão da dor que te avisou do nódulo, né? Isso, cerca de 7% dos cânceres de mama, eles são descobertos como a dor, o sintoma que levou a mulher a procurar o médico. Então, daí as duas coisas, eu sempre digo assim, não se apavore muitas vezes, nem toda dor é câncer, mas também se você tiver uma dor na mama, não fique relaxada porque não é um câncer, né? Tipo assim, vá ao mastologista, vá ao seu médico, ou ginecologista, ou ao clínico, se você faz acompanhamento numa unidade básica de saúde, para ser avaliada e fazer os exames. Então, a gente diz que uma dor na mama, né, principalmente numa menina depois da menopausa, assim, não é nada depois que completa a investigação e faz todos os exames, que foi o que foi feito com você, e daí viu que era o nódulo. Mas daí o seu médico te propôs começar por cirurgia, né, Célia? Você estava nessa parte agora da cirurgia. Que tipo de cirurgia que você fez para o seu câncer de mama? Como que foi esse processo aí da cirurgia? Olha, o processo da cirurgia foi assim. Ele me disse, Célia, de acordo com as biópsias, tal, eu vou retirar um quadrante. Mas pode ser que na hora da cirurgia seja necessário tirar a mama toda. Nós vamos estar fazendo uma biópsia lá na hora, né? E depois vamos recolher material para uma segunda biópsia. Se essa primeira biópsia der algum problema, eu vou ter que tirar a mama toda. Se não der, né? Nada, eu vou manter o quadrante. Aí ele manteve o quadrante. E só tirou mesmo o quadrante. E daí eu fiquei no aguardo da segunda, dessa última, né, biópsia, que era de tudo que foi retirado. Uhum. Que foi aquela que você me mostrou recentemente, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, e foi feito na axila, retirada só dos linfonodos sentinela, né? Que saíram 6, se eu não me engano, né? Que você mostrou. Então, em alguns lugares, Célia, isso é interessante, assim, você ter comentado nessa avaliação intraoperatória, tá? Em alguns lugares onde tem essa disponibilidade, muitas vezes, do serviço de patologia, que é o médico que examina o câncer, né? E junto com a equipe de cirurgia, né, o que eles fazem é uma avaliação intraoperatória das margens. Então, o cirurgião retira ali o tumor com margens de segurança e já entrega na mesma hora ali para o patologista, e ele vê a margem. O que é a margem? Eu sempre comento com as minhas pacientes e com vocês também lá, que é como se fosse um ovo cozido, né? Onde a gente tem o que a gente tirou é o ovo, cozido como um todo. Daí você corta o meio ao ovo, você tem a gema, que é o tumor, e a clara são as margens, que é o tecido normal de mama. Então, se o médico ali na hora viu que a gema está muito perto do final do ovo, digamos assim, tem que tirar mais um pouquinho em volta para ter essa margem de segurança. Quanto maior essa margem de segurança for, menor o risco de você ter deixado células cancerígenas para trás, né? Então, eu não sei como é que estava a sua ressonância, provavelmente ele tinha alguma dúvida em relação a esse sentido, então já foi feita essa avaliação intraoperatória. Então,
é diferente daquilo que se falava no passado, né, Célia? Vamos lá abrir e ver o que faz para daí eu decidir o que eu faço. Não, ele já foi sabendo o que ia fazer, se planejou para isso, né? Tinha avaliação intraoperatória e já te preparou, né? Então, isso é diferente de você para uma cirurgia sem saber o que vai encontrar. Então, é totalmente diferente. Então, realmente foi feito um quadrante com avaliação intraoperatória de imagens, com biópsia linfonodo sentinela, e no resultado final, por quê? Porque essa avaliação intraoperatória, ela tem suas limitações, sabe? Porque tem que ser uma coisa rápida, não dá para ver o tumor como um todo, ou aquela material como um todo, então depois que o patologista leva esse material pro laboratório, é que lá ele consegue fatiar em fatias menores, pequenininhas, analisa por mais tempo, analisa direitinho os linfonodos, né? Então, por isso que tem essas... Você, no seu caso, teve avaliação na hora da cirurgia e depois da cirurgia. E ainda bem que depois veio tudo certo, tirou todo ele, né? Veio com margens de segurança, os linfonodos vieram negativos, então era um nódulo que tinha um ponto... você lembra de cabeça? Porque... Sim, 1,0. 1 centímetro, né? 1 centímetro. Então, assim, excelente, né? É o estágio mais inicial do câncer, quando o câncer tem menos de 1 centímetro, né? 1 centímetro ou menos, a gente chama lá de T1B, que é a classificação disso, e o linfonodo negativo. Então, assim, a imunistoquímica que eu não lembro, Célio, acho que você não me mandou. Você lembra se tinha receptores hormonais? Tinha sim. Tinha HER2 negativo? Não. Nada Isso. de HER2. Né, de HER2, e aquele KI67 tinha quanto? Não, Quantos por cento? Não, a única coisa que eu sei é que era luminal, né? É isso que a Isso. gente fala, né? Que ele era um luminal e que de resto era assim, ele me disse muito assim, é um câncer muito, muito tranquilo. Dentro de todos os cânceres, esse é o mais tranquilo. Mas então, eu tenho resultado, sim. Isso, então, provavelmente ele te disse como que foi assim para você receber esse diagnóstico e o restante do tratamento, e você não fez quimioterapia. Você estava muito preocupada em fazer ou não fazer quimioterapia? Tá, bastante. Porque muita gente falava, na quimioterapia você vai se acabar. Né? Que tem né, pessoas que vêm e falam mesmo, né? História triste para contar tem um monte, né? Agora a gente, para te dar força... Não vem. Porque muita gente com muito dó, e eu estava tranquila, sabe? Muito nervosa até sair esse resultado. A hora que saiu esse resultado, eu comemorei tanto, fiquei muito feliz, porque, tipo, assim, mais tranquilo, como ele me disse, médico. E o médico falou assim para mim, Célia, dificilmente você vai ter uma recidiva nesses 5 anos, né? E 8% por tudo que eu vi. Célia, repete a última frase que muito deu uma tranquilo. trancada. Eu quero que você fique bem, é a única coisa. Célia, fiquei muito feliz. Desculpa, travou um pouquinho essa última, Não estou ouvindo, coisa. doutor. De novo. Peraí. Oi, deu certo? Tá escutando? Agora deu? Sim. Tá. Não, Deu. Travou um pouquinho aí agora na última frase que você falou. Você disse que ele disse que era muito tranquilo e disse que a chance de recidiva era muito baixa. 2% só. E é mesmo. Né? Uhum. Então, quando a gente faz, daí outra dúvida, né? Eu vou usar seu caso para tirar as principais dúvidas aqui das meninas. Sim, lógico. Quando a gente pega, por exemplo, aqui quem está perguntando, né? A Cláudia, né? Aqui, será que tem chance de cura? Que foi isso que o médico falou em termos de porcentagem para você, né? Eu já falei que a gente não consegue dizer categoricamente sim ou não, e a partir de tanto sim ou não. A gente sempre fala isso em termos de
de porcentagem, né, Cláudia? E quanto menor o tumor, né, quanto mais desse padrão luminal e os linfonodos não estarem acometidos, praticamente as chances de cura, nesse caso, chegam perto aí de 95% a 100%. Então é muito... As características são muito favoráveis, mas isso depende de cada paciente com cada tumor, então não dá para a gente generalizar isso. Quando o câncer, né, os cânceres de mama, no geral, se a gente pegar todas as mulheres, independente do grau, digamos assim, independente do estagiamento, independente de tudo, as estatísticas, pelo menos americanas, que a gente tem, que são que acompanham essas mulheres por mais tempo, em 5 anos, mais de 90% vão estar bem, né? Então, descoberto no início, quanto mais no início, melhor. Então, o objetivo da mamografia, né? E por isso e também o objetivo, digamos assim, de você, a qualquer sinal de alteração, procurar o seu médico para ter esse diagnóstico mais precoce. Célia, você disse que tinha alguma dúvida em relação ao exame anatomopatológico. Que dúvida que é essa? A minha dúvida, doutor, é o seguinte: não é uma dúvida, é que volta e meia vem na minha cabeça, e isso aqui, né? Porque eu vi aqui todo o grau 2. Aí eu falei, peraí, o doutor falou que era, o meu médico, né, que eu tô falando, falou que era assim, que eu tinha muita sorte que do meu resultado e do nódulo, né? Ser tão pouco agressivo, pegamos no início, ele disse várias vezes para mim, né? Tudo muito tranquilo. E aí, mas isso aí, assim, ainda está na minha cabeça, sabe? De vez em quando eu fico pensando, será que não é assim tão inofensivo, tão, sei lá. Assim, né, Célia, num geral, nenhum câncer é inofensivo, né? Senão ele não seria câncer, né? Vamos partir desse princípio. Eu sempre digo para as minhas pacientes assim, isso é menos ruim, digamos assim, porque ser bom uma coisa dentro de um contexto de câncer é difícil. Mas geralmente as meninas têm duas, elas confundem duas coisas. A primeira é o estadiamento, tá? O estadiamento é a extensão da doença no seu corpo. E isso é o tamanho que a gente vê, é o número de linfonodos, né? É a presença de metástases à distância. Então, tudo isso nos diz o estágio que a doença está no corpo. E no seu estágio, você está no estágio mais inicial, que é o estágio 1 da doença, tá? Então, isso é um conceito. O outro conceito, porque talvez se confunda, que é o grau, porque a gente também gradua em 1, 2, 3, né? O estadiamento vai de 1, 2, 3 e 4. O grau é o quanto essa célula de mama ela se modificou em relação à célula normal. Quanto mais mutações ela sofre, quanto mais alterações no seu DNA, ela vai ficando diferentona da célula de leite normal que era original. Então, quanto mais diferente, quer dizer o quê? Que essa célula, nossa, ela sofreu alterações várias e daí persiste vivendo e persiste se multiplicando. Então, tende a ser um câncer mais agressivo. E a gente gradua isso em 3 graus. O 1 é o mais parecido com a célula normal, o 3 é o bem diferente, então é pior ser 3 do que 1, né? E o 2 é o intermediário. Então, assim, tem características tanto de bonzinho, né, menos ruinzinho, quanto de mais ruinzinho. Então, ele fica ali no meio termo. Então, esse talvez que seria, assim, digamos assim, a única, pelo que você colocou, a única característica não tão favorável em relação às outras. Mas a gente vê não só isso, a gente vê o conjunto. Como conjunto, como um todo, né, ele era mais favorável, ser pequeno, não ter linfonodos, né, ter um crescimento muito, muito lento, aparentemente, nesse período de tempo, a gente te diz isso que significa, então, você tem melhores chances, embora tenha um grau 2, né? Por exemplo, se tivesse um grau 3 com 1 centímetro, e dependendo da imunistoquímica, mesmo com 1 centímetro, pioraria um pouquinho essas chances de cura, e a gente teria que aumentar as chances de cura com quimioterapia, por exemplo. Então, isso aí muda um pouquinho, Célia.
Não sei se eu me fiz entender em relação ao Sim, grau. entendi. Sim, foi ótimo. Eu queria isso aí, sabe? Eu não ouvi isso em nenhum momento. Aham. A Elizabeth também comentando aqui, score 2 no grau, é isso que eu falei. Então, só que o grau, meninas, ele é subdividido em 3 etapas, tá? Então, o que vale mesmo é o grau histológico, ou seja, não dê muita bola ali para o grau mitótico, para proliferação celular, para o Não estou ouvindo, índice, doutor. índice tubular, porque isso pode dar, confundir vocês. Então, o que vale é o grau histológico como um todo, que ele dá ou em 1, 2, 3, ou moderadamente diferenciado, pouco diferenciado ou bem diferenciado. Célia, agora qual que fase do tratamento que você está? Assim, o que você está fazendo em relação ao tratamento? Então, então, eu fiz a radioterapia, né? Depois da cirurgia, descansei um pouquinho. Ele falou: pode sim, pelo resultado seu da biópsia, você descansa um pouquinho, né? Eu queria, porque era 4 de dezembro, eu falei: eu queria até no fim do ano estar fora disso um pouco, desse mundo aí. Aí ele me permitiu, né? No dia 28 de dezembro, eu já fui no meu médico da radioterapia, e daí ele já agendou para fazer em janeiro, né? E aí eu fiz 15 radioterapias, né? E me saí muito bem, não tive problema nenhum com a radioterapia, só senti realmente assim uma queimação na mama, como se tivesse tomado muito sol quente. E a minha mama também escureceu, mas está descascando lentamente, então uma hora ela clareia um pouco mais. Aham. E mas é isso que aconteceu. E aí, a hora que eu terminei a radioterapia, eu fui para tomar os medicamentos da hormonoterapia. Uhum. Da rádio, né? Só comentando, você fez um esquema que a gente chama de hipofracionado. Classicamente era 30 sessões de radioterapia, de 30 a 35, né? Daí os estudos foram vendo que se. Nossa, e é ruim, imagina uma menina que não é da cidade, né? Ter que se deslocar 30 ou 35 vezes para fazer a radioterapia. Então os estudos começaram a ver, nossa, será que se a gente diminuir o tempo e manter a dose, né, total, ou seja, aumentar a dose por cada sessão, não tem o mesmo efeito? E daí se viu que tinha o mesmo efeito, por isso que agora quase que o padrão é de 15 a 20, dependendo, né, da avaliação do radioterapeuta. Então, que bom que você fez aí essas 15 sessões, isso complementa, né, a sua cirurgia, que foi uma quadrantectomia, ou seja, foi uma cirurgia conservadora, e isso aumenta, ou pelo outro lado, diminui muito o risco de recidiva. Se já era pequeno, com a radioterapia diminui para menos da metade do risco que você tinha. Então, a radioterapia ela é essencial quando se faz cirurgia conservadora. E tem alguns trabalhos, Célia, científicos, que mostram que em algumas mulheres, fazer a cirurgia conservadora com radioterapia, comparado se a mulher tivesse feito Não estou ouvindo. mastectomia, não sei o que está acontecendo hoje, mas vamos lá. Eu estava ali, tem trabalhos mais recentes mostrando que quando uma mulher faz cirurgia conservadora com radioterapia, que é isso que você fez, né? Comparado até a mastectomia, às vezes a que fez a cirurgia conservadora, diferente do que muitas mulheres pensam, tem até melhores chances, assim, com o tempo, sabe? Tem algumas críticas a esses estudos, mas a mensagem é: fazer a retirada parcial da mama não é menos segura, não é menos risco de. Não, deixa eu formular melhor. Fazer cirurgia conservadora e fazer mastectomia tem o mesmo efeito em relação às chances de cura. Então, as meninas que fizeram cirurgia conservadora não se sintam menos tratadas, né, se só fizeram a retirada parcial. Então, é segura, né, e também quando se avalia ao longo do tempo tem as mesmas chances de estar curada do que retirar a mama toda, que é uma outra dúvida muito frequente que as meninas têm em relação à cirurgia e radioterapia.
E por último, você então está na hormonioterapia, já que você tinha, né, um Sim, tumor que tinha receptores hormonais, e provavelmente acho que você já passou da menopausa, né, Célia? sim, eu tenho 71 anos. Né? Eu Parentes é entrei na assim, menopausa né? com 50. Isso. Tem Eu 20 não anos. posso dizer isso, né, Célia? Assim, ai, ai. Célia, e você está tomando qual hormonioterapia? Eu tomo Aromazin, O aromazinho. Tá bom. E 25. tem que é da classe dos inibidores da aromatase, né? Que é semelhante ao anastrozol, e que tem uma eficácia muito semelhante. Então, isso muitas vezes é preferência aí do médico que te prescreveu. E você, como é que está se lidando com o aromazinho? Está sentindo alguma coisa diferente, assim? Porque ele é para te ficar, é para você ficar boa, né? Então agora, mas às vezes eles dão uma pegada em outras coisas, né? Que você tem sentido aí de efeitos Na, colaterais? na verdade, o que eu tenho sentido, eu senti primeiro o fogacho, bastante, e mais eu já saí dessa fase. Eu estou quase sem nada. E mas eu tive várias dores, muita dor nas juntas, muita mesmo. Mas aí o médico me passou um remedinho que está sendo muito bom agora. Foi esses dias que eu até fui nele e ele passou o remédio. Está sendo ótimo. Durmo bem, tranquila. É isso. Então, os principais efeitos colaterais são os fogachos, mas eles são passageiros, principalmente numa menina que já passou pela menopausa, porque era pequena quantidade de hormônio que tinha circulando em você, então isso não fez muita diferença, digamos assim. E eu falei a semana passada bastante sobre fogachos, né? E a artralgia, sim, que é um sintoma muito comum, às vezes leva até as mulheres a terem que trocar de tratamento, né, por causa disso. Mas também o tratamento, assim, né, para combater essas dores articulares é fazer atividade física, que não sei se você está conseguindo fazer por conta aí da pandemia, é você dar remédio para dor, quando a dor está muito forte, né? Às vezes não é sempre que a dor está sempre do mesmo jeito, né? Tem dias que está mais, tem dias que está menos. Então, nos dias que está mais, você acaba tomando um pouquinho mais de remédio para dor e resolve bem isso, né? Você está conseguindo fazer atividade física, Célia? Muito pouca mesmo, né? Até eu vou me mudar e aí já vou para um lugar bem que eu possa fazer. Tudo tranquilo. Uhum. Que bom. O lugar, hein? Você já me contou, não vamos contar aqui, mas é um lugarzinho muito bom, né, para fazer atividade física. E Célia, deixa eu te perguntar uma coisa que agora você tem mais alguma dúvida em relação aí ao processo todo seu de câncer de mama? Ficou alguma coisa que você acha que queria ainda perguntar? Não, doutor, não tem. Não? Assim, eu acho que todas as dúvidas estão sendo sanadas no curso, Aham. certo? E às vezes eu tenho alguma dúvida aí eu ouço lá. Ah, então Aí, tá de bom. repente, ou o senhor ou a Nutriana estão lá para. Para tirar as dúvidas. É muito E tranquilo. Célia, eu fico sempre curioso, assim, como é que você me encontrou, assim, Não estou na ouvindo. internet? O que você estava procurando? Hein, Célia? Como é que você me achou na internet? O que você estava procurando? Como é que eu surgi na sua frente, assim? Eu fico curioso, às vezes, para saber como é que me encontra. Surgiu mesmo. Foi assim. Eu andava pesquisando coisas, né? De câncer, tudo. E daí começou a aparecer de várias pessoas. E uma delas era o senhor. De tudo que eu vi, eu também tinha entrado num curso que foi meio furada, que eu achei. A recomendação era uma dieta cetogênica que eu iniciei, me dei muito mal, porque eu iniciei, ainda bem que eu iniciei e vi que eu estava perdendo músculo. Foi a primeira, eu falei, Jesus, isso aqui não está certo. Eu não posso perder músculo na minha idade, os poucos que tem. Aí eu parei com aquilo. E daí eu falei, e agora? Mas aí eu comecei a ver as lives do senhor, fui Aham. vendo
E eu achei ótimo. Eu falei, puxa, ele responde exatamente. E outra, e principalmente, ele é mastologista, né? Ele atua na área, a Nutria a Ana também, né? E ela não é a favor da dieta cetogênica, né? No caso de câncer de mama, né? E aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Aí e depois eu vi que tinha inscrição para esse curso. Aí eu falei, vou entrar. Foi Então, assim. foi uma Eu coisa bem. aí apareceu do nada, apareceu aonde? No Facebook e no Instagram. Aham. Tô sempre por lá, né? É. Assim, quando você, qual que era a sua expectativa assim em relação ao curso, assim? Porque assim, eu falo um pouquinho o que que é, mas você acha que ele realmente ele supriu assim as necessidades que você tinha em relação ao que você estava procurando? Olha, doutor, quando eu iniciei o curso, até não esperava muito, não. Mas, de repente, foi além da minha expectativa, mas foi muito mais além. Foi excelente, porque ali eu fui vendo tudo, sabe? Fui vendo as diferenças de câncer de mama, fui vendo, assim, o senhor também nos colocou no grupo, né? E as meninas com os relatos dela, tudo, a gente vai vendo. Meu Deus, aí eu pensei, nossa, casos assim mais difíceis que o meu, né? E vi muita gente jovem também. Para mim, as meninas são todas jovens, quase, né? Na minha idade, todo mundo muito jovem. E passando por isso, e a garra que elas têm. Adorei a Nutriana também. E muito do senhor, principalmente no que se refere a explicar as coisas como o senhor explica, dando exemplos, né, fáceis de a gente entender. Às vezes uma coisa complicada, com os nomes difíceis, aí o senhor vem e destrincha aquilo de uma maneira tão fácil que a gente entende. E Estou lá dentro, adorando, foi ai, muita lei, estou amando. que joia. Para aquelas meninas que não sabem do que a gente está falando, que curso é esse, né? Esse é um curso que eu abro as inscrições, né, de vez em quando, porque a Célia mesmo pode falar que é bem intensivo, né, Célia? Então, não dá para ficar abrindo muito seguido, não. Então, e tem vários modos onde eu explico, né, sobre câncer, tem outros profissionais, psicóloga, nutricionista, e tem a parte que eu particularmente gosto muito, Célia, é a parte ali das mentorias, assim, como é que você vê aquela parte ali onde a gente se reúne, conversa e tira dúvidas como a gente está falando aqui, né? Uhum. Adoro. Adoro, fico esperando ansiosa. Vai chegar na segunda-feira, às 7 da noite. Estou lá. Tá, já. E fazendo curso, isso até para mim melhorar, assim, você acha Sim. que tem alguma coisa que você teve mais dificuldade ali dentro, assim, de acessar ou de entender? Porque é uma plataforma online onde, né, você vai fazendo o seu roteiro, digamos assim, né? A gente tem Olha, lá, pode falar. eu tive dificuldades minhas mesmo, né? De não lidar bem com a internet, né? Mas eu tenho um maridão que está sempre aqui me assessorando, e é isso. Só. Mas de resto, de aplicar as coisas, não. Tudo E, muito e tranquilo, tudo muito bem explicado, tudo muito detalhado, os exercícios físicos muito bem detalhados, tudo. Não dá para falar uma coisa que não E é quando boa. você entrou, assim, Célia, eu que agora eu que estou fazendo as dúvidas e a consultoria aqui contigo, né? Porque você Hum. está fazendo, eu tô. O que você acha, assim, que te trouxe de mais benefícios ter entrado para essa turma, assim, não só em conhecimento, mas assim, que sentimentos isso te trouxe, que resultados você viu nesses últimos 2 meses que a gente está mais junto, né? Mais intensivo Uhum. que isso trouxe assim para a sua vida, assim. Olha, doutor, eu vi que assim me deixou assim. é, Eu nunca me fiz de pobre coitada, mas sempre tinha, às vezes penso, puxa, mas tive esse câncer, né?
que é isso? Aí, de repente, com o grupo, eu percebi assim, poxa, tantas pessoas com mais, assim, tendo que lutar mais que eu quase, né? E eu aí, né? Então, isso aí, assim, me trouxe, assim, ser mais humilde mesmo. Eu acho que a gente tem que ser humilde mesmo o tempo todo, sabe? E não tem essa, porque acontece com todo mundo, né? Outra coisa que me deixou também tranquila foi eu conhecer todos os tipos de tumores, né? Como que se dá, isso foi de uma sabedoria e também da Nutriana também, né? Por Você exemplo, conseguiu, deu para você pegar as orientações e conseguir aplicar, principalmente ali as orientações nutricionais? Não sei se você chegou a fazer alguma receita que ela passou lá. então, eu fiz algumas receitas assim, de banana com ovo e aveia, sabe? Esse tipo de panquequinha. Aham. Isso, fora um monte de receitinhas que tem Fora lá, um né? monte, a Nutriana mandou, né, um livro para gente, que é excelente, e tudo assim de bom mesmo. Uma Aham. coisa assim que eu não sabia mesmo, que a Nutriana passou, né, sobre os efeitos dos chás, né? Porque eu tomava assim, rigorosamente, toda noite antes de dormir, o meu chazinho, um chazinho, né? E aí eu sempre achei que ele fosse assim tranquilo para mim, que era camomila. Falei, camomila não faz mal para ninguém, né? E aí de repente a Nutriana vem e fala o que a camomila pode dar problema para gente, né? E aí eu cortei já de vez. E também outra coisa que eu fazia para mim, assim, que eu cortei assim, foi eu sempre usei linhaça dourada. Toda manhã eu faço um shakeinho e depois eu colocava 2 colheres de linhaça dourada nesse shake. Toda manhã, que bate de frente com a hormonoterapia que eu estou fazendo, com o meu remédio. Um Sim. estimula o hormônio e eu tomando. Um bloqueador de hormônio, né? Exatamente, o bloqueador de hormônio. Quer dizer, são pequenas coisas, né, que a gente pega no dia a dia, mas que serve muito para a gente. E eu vou Sim, aplicando. com certeza. Célia, gratidão pela sua participação aqui no quadro Obrigada. Super Mulheres. Sou muito grato pela sua vida, por ter aceitado o desafio aí de ter participado dessa turma do curso. E eu espero vê-la aí, né? A gente ainda tem algum. Eu não falei ainda, né? A gente fez 5 mentorias já, né? Foi a primeira Uhum. de boas-vindas, depois as 4. Ontem a gente teve uma com a psicóloga, né? Que foi Foi ótimo. excelente. Mas eu ainda vou chamar vocês para mais uma aí para a gente fazer uma aí, uma final. Você tem alguma coisa? Tem várias meninas, tem mais de 100 meninas nos assistindo aqui. Célia, você já passou por todas essas fases, né? Uhum. Cirurgia, o diagnóstico, né? Já entendeu muito sobre câncer de mama, já estudou, né? Eu conversando aqui Uhum. contigo, você falando, porque era luminal, eu te pergunto se tinha HER2, você não, HER2 não tinha não. Então dá para ver assim que você entende muito bem do que você está passando. Isso também a gente, eu pelo menos tento passar isso muito para vocês, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Célia, para as meninas que estão nos assistindo, que talvez aí esteja no início do diagnóstico ou tendo alguma dificuldade em alguma das fases do tratamento. Bem, o que eu tenho para falar é o seguinte: primeira, tenha assim, não corra do problema. Ele está aí, vamos enfrentar com muita garra, certo? Outra coisa, muita fé, muita fé. Tenha fé, tenha o apoio da família também, que é muito importante.
dos amigos, todos que puderem dar apoio, né? E tente, assim, também, se puder, respaldar, né, com uma nutricionista, com uma psicóloga, fazer um curso do Dr. Douglas, que Opa, vai dar um obrigado. suporte danado. E se eu tivesse encontrado esse curso antes, doutor, teria sido mais fácil para mim, entende? Se eu tivesse encontrado ele o ano passado, nossa, seria tudo de bom. Eu iria com muito mais base em tudo que eu enfrentei. Porque só com consulta médica a gente fica sabendo assim o essencial, mas assim muito, né? Só um curso desse mesmo para dar a dimensão E do às vezes a problema. gente até tenta explicar, né? Então, em frente, Uhum. vá com garra, nunca corra, não tenha medo, não faça como eu fiz, fiquei 4 anos sem verificar nada e me dei muito mal. É isso. Tá bom, que bom, assim, deu mal, assim, entre aspas, né, Célia, que pelo menos a gente ainda estava É, no início, né, ainda bem que o tipo, né, geralmente os tipos de câncer que dão aí por volta dos 70 anos, eles tendem a ter um crescimentozinho mais lento, mas só agradecendo a sua participação, a confiança, né, e se as meninas quiserem, que estão assistindo, que curso é esse? Eu quero fazer, eu quero saber mais sobre ele. No link aqui tem uma inscrição para a semana onde eu explico o que, que é. Tem lá um monte de aula, vou explicar para vocês um monte de coisa. Não é só sobre o curso, tá? Mas no finalzinho eu falo para vocês quando que abre as matrículas da nova turma, que vai ser daqui a pouco, acho que final do mês que vem. Marcélia, obrigado pela sua participação. A gente ainda se vê lá obrigada, dentro da doutor. turma. Boa noite para todas as meninas que nos assistiram. Quinta-feira a gente vai aqui fazer uma outra entrevista com uma outra super mulher que venceu também o câncer de mama, que também é aluna do curso lá, para ela tirar as dúvidas dela. A gente teve, né, como uma dos bônus do curso, essa mentoria aqui, onde eu tiro dúvidas que você, né, tem em relação ao câncer de mama e todo o tratamento. Célia, obrigado. Boa noite Obrigada, para você, boa noite doutor. para as meninas aí, a gente se vê, tá? Tchau. Obrigada, doutor. Tchau.